Olá, alunos, tudo bem? Eu me chamo Carolina, vim aqui algumas semanas atrás dar início à disciplina História da Educação e hoje eu venho para fazer o fechamento com vocês. Para isso, eu vou trabalhar o 7º e o 8º período e assim finalizar o livro que propomos para vocês como referência bibliográfica, o qual encontra-se disponível no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. O período 7, ele compreende os anos de 1937 até 1955. À época, o Brasil ele estava no modelo de industrialização, ou seja, os feitos do governo tinham como objetivo esse resultado, promover a industrialização em nosso país. Este período ele pode ser subdividido em 3 outros estágios. O primeiro vai ser quando o governador do nosso país, ou seja, o presidente era Getúlio Vargas, instaurando o Estado Novo. Depois veio o governo de Eurico Gaspar Dutra, que se opunha ao Estado Novo proposto por Getúlio. E, seguindo aí, nós temos o retorno de Getúlio Vargas por via eleitoral até que ele cometesse o seu suicídio. Nessa época, forças econômicas e sociais, elas vinham ganhando bastante, as forças econômicas e sociais, elas vinham ganhando muita visibilidade, não só aqui internamente, quanto também em outros países, Buscava-se uma aceleração do crescimento, porém este movimento apresentava resistência da elite, a qual tinha medo de perder os seus privilégios. Essa força, ela resultava de atividades urbanos industriais que aqui havia iniciado, E nós temos então o começo do capitalismo interno em nosso país. Na área da educação, nós podemos destacar 2 coisas principais, A primeira delas foi a regulamentação do funcionamento das escolas privadas, as quais puderam começar seus trabalhos, e também a ênfase em trabalhos manuais, Este era com relação às escolas públicas, e esses trabalhos manuais, eles originaram o ensino profissionalizante, o qual ficava a cargo das classes menos favorecidas, que iriam compor as indústrias, enquanto o filho dos membros das elites, eles desenvolviam os trabalhos intelectuais. Esse ensino profissionalizante da época, ele atuava através de um regime de cooperação do seu financiamento entre as indústrias e o governo federal. Não houve mudanças significativas na estrutura da sociedade à época, uma vez que os filhos das pessoas menos favorecidas, eles ficavam com os trabalhos manuais, tinham salários muito pequenos e passavam por condições muito complexas, E enquanto que os filhos dos membros da elite, eles tinham os trabalhos intelectuais sendo bem remunerados, agravando assim a desigualdade social e não promovendo nenhuma mudança na estrutura da sociedade, Ou seja, aquilo que as professoras já falavam anteriormente continuava havendo, A base da massa da população em condições precárias, enquanto uma pequena parcela constituída pela elite, com boas condições socioeconômicas. Uma importante data a ser mencionada deste período é o ano de 1942, em que foi promulgada a reforma Capanema, feita pelo ministro à época, Gustavo Capanema, que ele fez algumas leis orgânicas,
principalmente referindo-se ao ensino secundário, em que o ensino promovido pela escola, ele deveria aproximar-se mais dos interesses da nação. Nesse período, então, termina o governo de Getúlio Vargas e dá início ao governo de Eurico Gaspar Dutra. Eurico, ele teve um governo praticamente incipiente, tendo como principal obra, né, a estrada que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. Os demais setores ele foi muito apático, né? Ele era um membro da elite, então na verdade o que ele buscava no governo era terminar com as conquistas populares que foram promovidas pelo Getúlio Vargas, né? Uma vez que a elite estava com medo de ser abalada nessa estrutura. Com relação à educação, que nós podemos falar do Eurico Gaspar Dutra é que teve-se, como ele queria terminar com as conquistas promovidas pelo Getúlio Vargas, ele teve que mudar de Constituição. A Constituição, por ele promulgada, ela até tratava da educação. Porém, ele vai falar, vai ser muito conflitante, né, como ela é trazida em seu texto, uma vez que ela vai falar da democratização, porém ele vai tirar a gratuidade do ensino secundário, ou seja, os filhos de classes, né, menos favorecidas, eles não tinham como continuar os seus estudos, uma vez que o ensino promovido pelas escolas públicas, eles deveriam ser pagos. Né? Isso fazia o quê? Que a desigualdade social, ela continuava e se agravava a cada vez mais. As conquistas populares, né, vale ressaltar, promovidas pelo Getúlio Vargas, não foi porque ele tinha um cunho socialista ou porque ele queria diminuir as desigualdades, mas que ele queria se perdurar no governo, ele queria ganhar forças, por isso que ele tomou essas atitudes. Certo, voltando ao governo de Eurico Gaspar Dutra, nós temos aí como um feito bastante importante a época que ele começou a legislar sobre as leis das diretrizes e bases da educação, né, a qual foi promulgada somente 13 anos após, em 1961, mas ela passou por uma outra alteração, né, formando aí a LDB, Leis das Diretrizes e Bases, no ano de 1996, que foi a sua promulgação, né, da sua última versão, no número 9394, que é uma legislação tão conhecida e utilizada até hoje. Então, o seu esqueleto, ele veio aí do governo na época do Eurico. Depois nós vamos ter a volta do Getúlio, né, quando ele volta por via eleitoral, ele inicia-se uma política para aproximação da massa, né? Ou seja, ele queria estar próximo ao povo, ele queria fazer políticas, né? Ele queria fazer atitudes populistas para trazer a massa para próximo de si e assim ganhar forças. Um feito principal que pode ser destacado dessa época foi o estabelecimento do salário mínimo. Então agora eu vou falar sobre um resumo geral dessa época. Né? O que houve sim uma queda do analfabetismo, uma vez que a população urbana ela precisava pelo menos ler para conseguir trabalhar nas indústrias e também para que isso acontecesse teve que ter um aumento no incremento da receita por parte da União. Esse aumento no orçamento para a educação fez com que a infraestrutura escolar ela fosse beneficiada, havendo abertura de escolas e classes, né, em que o aumento da oferta do ensino levou uma maior demanda e assim mais alunos eles foram matriculados naquela época. Também pode-se destacar uma tentativa de organização da Política Nacional de Educação, que até então encontrava-se nunca tinha sido organizada, né? Não poderia falar que ela estava desorganizada, na verdade ela estava inorganizada, ela nunca tinha tido essa preocupação, havia somente decretos, regulamentos pontuais, mas eles não convergiam para uma política única. Vale ressaltar que
que dentro desse período nós começamos aí uma mudança no clima, né, nós começamos uma mudança no clima da política, né, onde áreas da ditadura começavam a aparecer, movimentos que mostravam que a ditadura um dia iria começar, né, que havia a vontade da classe média de que os militares assumissem o poder. Então vale ressaltar aí da época da ditadura, até eu já disse para vocês lá na primeira aula, que teve como feito importante da ditadura, assim, não diria importante, mas relevante, a obrigatoriedade da disciplina da educação moral e cívica, a qual ela tinha por objetivo promover o patriotismo e a moralidade aos estudantes, né? Na verdade, o que ela tinha era uma função social, né, para conduzir-se a um povo que não fosse contra o regime militar que iria iniciar. Foi dentro dessa instabilidade política, então, que nós vamos dar início ao 8º período, que é compreendido dos anos de 1955 até 1968. Então, aqui eu venho mostrar para vocês que eu vou terminar a minha discussão no ano de 1968, que é quando, né, termina ali a nossa apostila, porque a continuidade de 68 aos dias atuais vai ser promovida a vocês através de outras disciplinas da formação, né? Então não vou adentrar muito, só vou levar ali uma breve reflexão no final. Então, eu vou terminar, como dito anteriormente, em 1968, que nós vamos estar no meio da ditadura militar. Ela começou em 64 e ela perdurou até o ano de 1985, né? Sendo aí praticamente 20 anos. Então, não vou falar de todas as atitudes tomadas pelos militares, muito menos vou conseguir falar sobre o desdobramento das atitudes por eles foram tomadas, mas isso vai ser feito no momento oportuno. Então, houve uma crise no modelo industrialista que nós tínhamos do período anterior. O que passou a imperar seria uma tentativa do capitalismo ligado aos Estados Unidos, né? Em que os Estados Unidos não estavam contentes com a modernização que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, eles queriam dominar através do seu capitalismo e eles ajudaram, então, os militares chegarem ao poder para que esse capitalismo dos Estados Unidos fosse aqui colocado. Então, qual que é o quadro, o panorama dessa situação, né? A sociedade, ela era basicamente agrária, como vocês viram nos períodos anteriores, e ela passa a ser industrial. Para que dentro desse processo, né, ele até pode ser visto pelas tabelas constantes no livro, o êxito rural existente, que estava bastante em ascensão, tinha que preparar a mão de obra que chegava aqui nas cidades que estavam se formando, né? Então, o que a população começou a perceber? Que não bastava apenas a sua alfabetização, elas precisavam ter um certo letramento para conseguir empregos melhores, para ter condições de vidas melhores, né, financeiras, sociais, enfim. Passou-se aí a ter uma valorização da educação, onde aqueles que frequentavam mais a escola, apresentavam um estudo mais consolidado, tinham melhores condições de vida, né? Então, já ao contrário, aquela massa que não conseguia ser alfabetizada, ela vinha do rural para o urbano e aqui ela não ia conseguir um bom emprego, ela passava por condições subhumanas, né, atingindo aí, conseguindo no máximo subempregos, né, sendo muito sacrificados, e começou então a formação do movimento de marginalização dessa população, né, que continuava analfabeta, havendo a proliferação e o início das periferias nas grandes metrópoles. Então, em vista desse panorama, a rede escolar aumentou devido a essa valorização da educação, havendo a necessidade de ter tantos mais docentes, né, o que propiciou também que entrasse uma maior quantidade de alunos. A continuidade dos alunos, ela também aumentou, diminuindo aí o fenômeno de evasão escolar. Porém, engana-se que nós estávamos próximos a uma democratização
da educação, né? Uma vez que somente 9% dos alunos que entravam na escola eram capazes de terminar, e desses 9%, somente 1,5% iriam para o banco das universidades. O que nós conseguimos sim um avanço, né? Porém, esse avanço ainda era incipiente. O aumento médio da escolarização foi de 1 a 2 anos. Essa mudança ela foi possibilitada pelo aumento do incremento do orçamento oriundo à educação. Por trás desse cenário, né, político, principalmente que eu venho tratando com vocês, assim como as outras professoras, nós temos como plano de fundo duas disputas. Uma ela vai ser um embate entre as escolas públicas e as escolas privadas. As escolas públicas, elas eram defendidas por precursores do movimento da escola nova, onde eu disse para vocês na primeira aula que nós temos aí um grande nome de referência, o Dionísio Teixeira, o qual ele dizia que a escola pública era a única chance que nós tínhamos de democratizar a educação, uma vez que os filhos das pessoas de classes baixas, eles não teriam como pagar por seus estudos. Então, só a escola pública que era gratuita, só ela que poderia promover a educação no nosso Brasil, nosso país, né? Já as escolas privadas eram defendidas pela Igreja Católica, a qual ela continha diversos estabelecimentos destes, né? E elas estavam com medo de perder os seus privilégios. Então, por isso que ela atacava sempre a escola pública, para que seu público ele não fosse muito aumentado, suas condições não fossem melhoradas, e assim não houvesse a migração do público da escola privada para a escola pública, né? Ou seja, eles manteriam ali o privilégio que eles tinham. Outra luta também que vai estar por trás de toda desse período, né, essa problemática, vai ser uma luta contra o combate ao analfabetismo, né, particularmente dos adultos, onde tentava-se que estes pudessem terem melhores condições, como já disse, e pudessem também participar da vida política. Aqui também vou trazer um nome que eu disse a vocês na primeira aula, que foi muito importante neste processo de alfabetização de adultos, que vai ser o pesquisador Paulo Freire, né, onde ele promovia a alfabetização de adultos. Certo? Nesse período também nós temos a promoção da cultura, portanto, e da alfabetização. Todo esse processo, ele foi encerrado, né, no dia 31 de março de 1964, que é quando a ditadura militar promove seu golpe. Para dimensionarmos a mudança de paradigma que nós passaríamos, né, da final aí do Getúlio Vargas para o início da ditadura militar, foi que mais de 50 mil pessoas, de um dia para o outro, né, do dia do golpe ao primeiro dia dos militares no governo, foram presas, né, as quais elas eram tidas como subversivas. Até mesmo Paulo Freire, como também já disse para vocês na primeira aula, que ele foi tido como uma afronta, um perigo para o Estado, né? Muitos livros foram recolhidos, muitas bibliografias elas foram recolhidas e não podia nem mesmo utilizar o retroprojetor, porque eles associavam essa prática à prática promovida pelo Paulo Freire, né? Então, isso não poderia ser feito. Vale ressaltar aqui também que a ditadura militar, ela promoveu alguns ganhos para a educação, como o aumento da escolaridade, né, onde havia-se uma maior média de escolarização, e também o ensino ele passou de 4 a 8 anos. Porém, isso aconteceu não que os militares tivessem o viés com essa preocupação, né, mas porque a principal classe que ajudou eles a chegarem ao poder foi a classe média. E a classe média, né, que ela foi à rua logo no ano de 1964, mais de 1 milhão de pessoas, ela foi às ruas, né, na tentativa de ganhos educacionais, para que esses benefícios da educação, eles fossem promovidos, né, e assegurados pelo governo militar. Então, eles se sentiram na obrigação de fazer
essas benfeitorias, né, nessa área educacional, para não perder o apoio dessa grande parcela da população que ajudou eles chegarem aonde eles estavam, né, no poder. Então, para esse intuito, né, para o desenvolvimento dessa escolarização, que houve foi aumento de impostos para arcar com toda essa aumento, né, dos anos necessários para a formação. Agora eu venho então perguntar, então a gente vai terminar lá no ano de 1968, né, que é até quando o nosso livro trata, e eu venho perguntar para vocês, levando essa comparação, mesmo um desafio semelhante ao que eu fiz com vocês na primeira aula. Então, de 1968 que nós vimos, né, que vocês viram com as outras professoras, viram comigo também hoje, que até esse ano buscou-se a diminuição do analfabetismo e o aumento da permanência do aluno na escola, né, aumentando aí a média da escolarização, dos anos de escolarização. Será que isso a gente conseguiu nos dias atuais? Será que isso foi possível? O analfabetismo absoluto, ele diminuiu de fato? Nós estamos numa situação melhor? Essa situação é confortável para nós? Para que vocês se orientem a essa resposta, né, que eu vou comentar com vocês nos fóruns, eu sugiro que vocês vejam o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Ele apresenta algumas metas. Nós estamos no plano que ele vai de 2014, até 2024. E eu vou falar para vocês darem uma olhada na 8ª e na 9ª meta, né, que vai falar sobre o analfabetismo e a escolarização, para que vocês possam entender o cenário atual, ver se esses paradigmas que a gente vem tratando, se ele foi alterado de fato ou não. Agradeço a atenção de vocês, até uma próxima.